Queridos, queria fazer uma reflexão hoje, tá? Eu sei que as últimas ministrações que nós tivemos aqui, elas terminaram muito cedo. Então, nós temos no emprego, a gente tem carga horária, né? Ou paga hora extra, ou fica banco de horas, não é isso, né? Então, o banco de horas aqui está um banco de horas ainda muito. Então, fique tranquilo. Queria falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre a vida de Neemias. Eu normalmente não coloco nome em pregação, não tenho nada contra, não. Eu não tenho o hábito de colocar. Mas se eu fosse colocar um nome nessa reflexão de hoje, eu colocaria assim: lições que aprendemos com a vida de Neemias. Lições que nós podemos aprender com a vida de Neemias. Então, a gente vai falar um pouquinho em cima do livro de Neemias, não vai ser o livro todo, é um livro muito precioso, tá? Mas não estamos em um retiro de edificação, do período de carnaval, né? Não temos 3 dias, não temos. Então, queria fazer os primeiros capítulos ali do livro de Neemias, tá? Queria só fazer um pequeno resumo do contexto em que Neemias estava vivendo. Por volta aí do século VI, o Império Babilônico invadiu Israel e promoveu uma deportação forçada do povo judeu para as terras que estavam sob o domínio babilônico, né? Então, esse tempo durou aí cerca de 70 anos, alguns falam 50, outros falam 70, mais ou menos isso, e foi um tempo em que o povo judeu ficou como escravo, nesse período. E, por uma intervenção de Deus, através de um rei chamado Ciro, o rei da Pérsia, que dominou o Império Babilônico e permitiu que o povo judeu voltasse para a sua terra, voltasse para Jerusalém. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, queridos, o que eles encontraram foi um cenário completamente caótico. Os muros derrubados, os portões destruídos e queimados, um verdadeiro caos quando eles chegaram. E aqui só uma observação: hoje em dia as nossas cidades não têm delimitação, né? Você está em Olinda, está em Jaboatão, você está em Recife, você nem percebe. Isso aqui já é Olinda. Não, aqui é Recife. Quando tem quem mora em locais de fronteira, né? Às vezes uma prefeitura fala, isso aí é Recife. A outra fala, é Olinda. Aí fica um jogando para o outro. Mas naquela época não era assim. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam a força e a dignidade daquela cidade. Havia muita invasão. Então, uma cidade que estava completamente com os muros no chão e os portões derrubados era uma cidade sem dignidade, sem força. E assim estava Jerusalém. E aqui entra o nosso personagem que a gente vai refletir nessa tarde, tá? Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei. Hoje, praticamente, não se tem mais essa função, né? Copeiro. Trabalha na Copa. Copa não é Copa do Brasil, Copa do mundo, não, irmãos. Não tem nada a ver. Copa é uma parte, né? É um cômodo de algumas casas e alguns apartamentos que fica ali perto da cozinha, onde pode-se fazer algumas refeições. Chama-se Copa. E Neemias era um copeiro do rei, ou seja, era alguém que servia o rei. Queridos, essa função que Neemias exercia, copeiro do rei, era uma função de muita responsabilidade, de muita importância. Apenas pessoas de extrema confiança poderiam estar naquela função, porque ele tinha a responsabilidade de servir ao rei, servir comida e bebida ao rei, mas não apenas isso. O copeiro tinha a responsabilidade de experimentar a comida e a bebida do rei. Não para saber se estava insosso ou salgado, né? Não para saber se estava gostoso ou estava ruim, não era por isso. Era para ver se não estava envenenada. Quando não se conseguia deportar um rei, derrubar um rei através de armamentos bélicos, se utilizava muito a estratégia do envenenamento. Então, o copeiro tinha a responsabilidade de experimentar toda a comida do rei. Primeiro passava pelo copeiro. Ele tinha que dar um aval. Meu rei, pode comer isso aqui. Você pode beber isso aqui. E ele dava o aval porque ele sobreviveu, né? Porque se tivesse envenenado, ele não ia poder dar o aval, porque ele já morreu.
o rei já ia dizer que... Então, era como se fosse uma proteção ao rei. Era uma camada de proteção que o copeiro tinha para o rei. Então, veja que responsabilidade. E esse era Neemias. Esse era Neemias. Então, quando Neemias, que era judeu, ao tomar conhecimento do fato... Qual foi o fato? Ao tomar conhecimento de que os muros e de que os portões da cidade estavam completamente destruídos, que as pessoas estavam vulneráveis, vivendo em miséria e humilhação, Neemias ficou desolado. Irmãos, aqui a gente não vai ter tópico 1, tópico 2, tópico 3, não. A gente vai falando e o Senhor vai ministrando ao teu coração, amém? Tu vai pegando as lições para a tua vida, da vida de Neemias. Ele ficou desolado. Eu queria pedir que tu me ajudasse aí. Vamos começar devagarinho. Neemias 1, de 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4. Diz assim, na NA, tá? Já tá? Já. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cadeia de Suzã, na cidadela de Suzã, melhor ler aqui, melhor. Veio Onani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. Irmãos, a primeira lição que eu queria tirar aqui para todos nós é que Neemias, ele não se acomodou com a situação confortável que ele vivia. Veja, que situação confortável. Estava num palácio, exercendo uma função de relevância, copeiro do rei, dificilmente sofreria algum desconforto. Uma pessoa de extrema confiança podia se acomodar com aquela situação. Dizia, tá bom, e o que é que eu tenho a ver com isso? Ok, aconteceu isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é problema meu, como os queridos, não sei se ainda falam isso, né? Quando vi que era adolescente, vi que falava muito isso. Ema, 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 cada qual com seus problemas. Era o que falava. Então, tem nada, ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Irmãos, mas o texto fala que Neemias, ao tomar conhecimento, ele ficou desolado. Aquele problema que não era dele, ele tomou para si. E aí Deus falou comigo, eu quero compartilhar contigo, que muitas vezes nós nos acomodamos à nossa situação confortável. Alguns tinham uma vida longe do Senhor, miserável. Estavam verdadeiramente jogados na sarjeta. Outros tinham convicção de que não estariam mais vivos se não tivessem conhecido o Senhor. Quem acha que não estaria vivo se não tivesse encontrado o Senhor? Eu acho. Eu acho que eu não estaria vivo. Outros viviam uma vida até tranquilo, mas um vazio existencial que nada conseguia preencher. Irmãos, e nos convertemos, conhecemos o Evangelho, fomos libertos do pecado, passamos pela porta do reino, tivemos a nossa vida transformada. Estamos enfrentando lutas ainda? Sim, temos lutas aqui. Mas nós não estamos só. Sabemos para onde correr. Temos um socorro bem presente no dia da angústia. Temos irmãos que podem nos ajudar em momentos difíceis. Isso pode gerar uma certa indiferença com a situação daqueles que estão sofrendo sem conhecer a Jesus. Acontece conosco. Entramos numa situação de conforto. Ai, que situação de conforto boa. É verdade. E lá fora? Não sei. Eu estou bem. Minha mulher está bem. Os meus filhos estão bem. Os meus netos estão bem. Ok. Isso pode gerar, em algum momento, uma certa apatia. Irmãos, a situação da humanidade está uma tragédia, queridos. Vocês sabem disso. As pessoas aí fora estão completamente destruídas. São
como Jerusalém, com muros e portões caídos, pessoas vulneráveis e miseráveis. A situação das pessoas é a situação que Neemias tomou conhecimento de Jerusalém. As pessoas vivem permanentemente angustiadas, opressas, sem esperança, vazias, tristes. Não é que se tem momentos assim. As pessoas vivem, é o estado natural das pessoas. Dominados por um sentimento de fracasso. Alguns acham que é falta de dinheiro, outros acham que é o desejo de uma casa melhor, outros querem um emprego melhor. Tudo isso é compreensível, mas nada consegue preencher o vazio que os homens e as mulheres têm aí fora. O que está doente acha que o problema é porque está doente. A que está solteira acha que o problema é porque está solteira. A que casou acha que é porque casou mal. E sempre fica terceirizando. Essa é a situação das pessoas aí fora. Aí você pergunta, Paulo, e nós? O que é que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver tudo com isso. Tudo. Temos tudo a ver com isso. Deus nos chama para sentir a dor de pessoas que estão com muros caídos, portões queimados, pessoas vulneráveis. Queridos, Neemias não se acomodou com aquela situação. Ao ver a situação, ele sentiu a dor daquelas pessoas. Sentou, chorou, lamentou muito. Isso é o sentimento de misericórdia. O que é misericórdia? É eu sentir uma dor pela luta de uma outra pessoa. Isso é misericórdia. Sentir a dor pela luta de outra pessoa. Vocês lembram o que é que Jesus falou sobre os misericordiosos? Mateus 5,7. Bem-aventurados os, porque eles o quê? Alcançarão misericórdia. Irmãos, o nosso coração não pode perder a misericórdia. Não pode. Não podemos perder a misericórdia. Fala que o justo Jó se afligia ao ver o estado de deploração que estava na sua época. Se afligia. Mas o texto fala que ele sentiu a dor, chorou, lamentou, mas ele orou e jejuou a Deus. Ou seja, não parou no choro e na lamentação. Tomou uma atitude importantíssima. Correu para Deus. Diante da situação caótica, ele correu para Deus. Muitas vezes a gente até corre para Deus, quando envolve a nós. Quando passamos nós por uma situação difícil, ou então alguém perto. Mas se não sou eu, se não é a minha família, os meus filhos, a minha esposa, é um outro, às vezes a gente se acomoda. Mas Neemias correu para Deus, por causa de pessoas que ele nem conhecia. Eram seus compatriotas, mas ele nem conhecia. Ele sentou, chorou, lamentou, mas jejuou. E orou para Deus. E nesse momento, nesse ambiente, queridos, de buscar o Senhor, ele não indagou ao Senhor, não colocou Deus na parede, não perguntou por quê, por quê. A postura de Neemias foi pedir misericórdia, fez confissão de pecados que ele não cometeu, mas ele fez uma confissão pelo pecado do povo. Neemias 1,7 fala... Neemias fala, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Um pouquinho mais na frente, 8 a 10, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatasse com o teu grande poder e com a tua mão poderosa.
Neemias, na oração, no buscar ao Senhor, diga: Senhor, são teu povo, é o teu povo, Senhor. É o teu povo, irmãos, e constrange o coração de Deus quando Deus vê homens e mulheres que se colocam na brecha por causa de outras pessoas. Não era Neemias estava tranquilo. Neemias poderia, como a gente fala aqui no Nordeste, não procurar sarna para se coçar. Queridos, mas o coração dele foi tomado por um desejo de dizer: Senhor, não faz isso, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Livra esse povo, Senhor. Aleluia. Então ele tomou conhecimento da situação, se condoeu com a situação, correu para Deus, e nesse ambiente ele recebeu direção de Deus. Recebeu uma direção de Deus. Ele viu a situação, chorou, se condoeu, correu para Deus, e nesse ambiente recebeu direção de Deus, tomou a decisão de ir ao rei. Irmãos, para falar com um rei, irmãos. Aqui no Brasil, para a gente falar com autoridade, consegue? Hã? Diga aí. Ninguém consegue nem chegar, chega ali no palácio para tu ver, se tu consegue entrar. Consegue nem passar diga, pois não, é o quê? Eu queria falar com a governadora. Com quem? E assim era um rei que tinha todo o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. E aí o texto fala, a partir do capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: no mês de Nissan, ao 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Irmãos, que coragem! Que coragem desse homem! Que coragem! Esse texto lembra de alguém? Essa expressão aqui, você consegue lembrar de alguém? Alguém que estava pela eternidade com um pai, tranquilo. E alguém que viu a situação da humanidade, a necessidade de... Obrigado, Eric. A necessidade de vir a essa terra, se fazer um homem, morrer numa cruz para resgatar um povo. Isso te lembra de alguém? Lembra de quem? Jesus, irmãos. Neemias é um tipo de Jesus. O coração de Neemias é o mesmo coração de Jesus. Toda a Bíblia converge para Jesus. Toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento, de alguma maneira, converge para Jesus. Neemias, sem dúvida, é um tipo de Jesus. Se preocupando com aquilo que não deveria. Assim era a nossa situação. Irmãos, estávamos completamente perdidos e Jesus, se deparando com essa situação, tomou a iniciativa junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, de vir até a essa terra. E a situação da humanidade estava vivendo desse jeito porque a própria humanidade deu as costas para Deus. Foi a própria humanidade que fez, semelhante ao povo judeu. Isaías 53:6, um texto conhecido, fala: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Assim era a nossa situação, muros caídos, portões queimados, mas Jesus não ficou indiferente, aleluia. Abriu mão da sua glória e disse: eu vou. É para salvar? É necessário? É necessário? Pai, eu vou, Pai. Eu vou. Coração de Neemias é o coração de Jesus. E quantos discípulos de Jesus temos aqui? Coração de Neemias é o coração de Jesus. O coração de Jesus tem que ser o nosso coração. O meu e o teu coração. De olhar para fora, para os muros, extramuros, e não se acomodar com a nossa condição. Estamos juntos? Amém? Ninguém saiu ainda?
os porteiros ali, ó. Só sai ninguém. Aleluia. Vamos continuar mais um pouquinho. O texto continua, 2, 4 a 8. Eu quero incentivar você, quando chegar em casa, ler o livro de Neemias todo. A gente não vai conseguir fazer aqui. Você relê, eu já li, Paulo. Vamos reler novamente, para tu se lembrar. Neemias 2, 4 a 8. Diz assim, o rei me disse, essa história está boa, né? Vamos ver qual foi, o que é que o rei resolveu. O rei disse, o que você me pede agora? Ó, então, orei a Deus dos céus, mais uma vez. Não foi uma coisa impetuosa. Orei a Deus do céu e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao lado, me perguntou, fez menção à rainha, sempre o marido, sempre a rainha ao lado, aí perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei me deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, vê que cara, ainda achou pouco, né? Se for do seu agrado, rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Aleluia! Queridos, esse é o nosso Deus, queridos, que move coração de reis. Que cara ousado. Pediu liberação do trabalho. Depois ainda pediu para cortar caminho lá. Depois pediu para o chefe dar dinheiro para ele viajar. E depois... Aleluia. Irmãos, mas essa decisão de Neemias, que eu queria destacar isso, de ir até o rei, não foi algo da cabeça dele, não foi um impulso humano. Ninguém está falando isso de fazer nenhum impulso. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver. Ela foi gerada debaixo de oração e debaixo de jejum. Foi fruto de oração e jejum. O problema é que, às vezes, nós queremos resolver o problema do mundo sem submeter ao Senhor. Resolver as situações sem submeter ao Senhor. Neemias submeteu tudo ao Senhor, colocou diante do Senhor. Alguns dizem que não pode fazer nada. Rapaz, a situação da minha família está muito difícil. Olhe, pense no nó. É a minha família, mas não posso fazer nada. Sequer coloca diante do Senhor. Sequer busca ao Senhor, diante de situações desafiadoras da sua vida e da vida dos outros. Será, Deus, que eu não posso fazer nada? Senhor, me dá uma possibilidade de ajudar, Senhor. Irmãos, quando largamos o comodismo, colocamos diante do Senhor, com oração, com súplica, a situação, Deus pode nos instruir, trazer uma estratégia para que a gente coopere de alguma maneira. Irmãos, Deus vai nos surpreender. Surpreender. Às vezes é um caminho que está obstruído. Alguém da tua família que tu não consegue ministrar. Não consegue, está travado. Quando tu começa a conversar, a pessoa já coloca a distância assim, para lá. Aí tu faz, tá bom, fazer o quê? Ela que não quer, não faça isso. Senhor, abre, Senhor, um canal. Desobstrui, Senhor. Desobstrui, Senhor. Abre um canal, Senhor, calma. Abre um canal, oração, jejum. Deus vai fazer milagres. Estamos juntos ainda? Ninguém dormiu? Todo mundo acordado? Diz assim, dá uma acordada aí, está do outro lado. Está acordado ainda? Aleluia. Irmãos, Neemias recebe permissão do rei para viajar para Jerusalém, reconstruir os muros, e começa o processo de reconstrução liderado por Neemias. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que Neemias se preocupa, irmãos, é cooperar para restabelecer a fé dos seus compatriotas.
Quando ele chegou lá, estava todo mundo derrubado, todo mundo veio 70 anos no cativeiro, os que conseguiram sobreviver, cansados, a cidade completamente arruinada, sem qualquer esperança. A primeira coisa que Neemias faz é restabelecer a fé. A fé no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Informou como é que Deus tinha agido, permitindo que ele chegasse ali. E antes de qualquer coisa, ele inflou fé. Fé no coração das pessoas. Aí eu perguntei assim, o Senhor me perguntou, como é que eu consigo inflar fé no coração de alguém? Alguém que está completamente derrubado, sem nada, acredita em nada. Como é que eu consigo inflar fé? Como é que eu posso ser um instrumento para que aquele coração seja incendiado de fé? Me lembrei de Lamentações 3:21, que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, precisamos trazer à memória. E esse texto é um texto em cima de muita pressão, porque os versículos anteriores, isso foi Lamentações 3:21, a partir do 17 diz assim, já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, no absinto da amargura. Misericórdia, vê que coisa. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Veja que contexto. Aí a palavra do Senhor faz, venho trazer à memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. Então, ele fica lançando muitas vezes, ele é habilidoso em mandar mentiras, falar coisas que as pessoas colocando para as pessoas que não tem mais nenhuma saída para elas. As pessoas do mundo acham que não tem nenhuma possibilidade de conseguir sair da situação que estão. E o inimigo é especialista nisso. Eu preciso lançar, inflar a fé, trazer à memória aquilo que traz esperança. É uma brincadeira. Está sendo gravado, né? Misericórdia. Então, é brincadeira, viu? Na gravação, deixar bem claro. É brincadeira. Essa semana eu vi uma frase que dizia assim, calma. Uma frase motivacional. Calma. Quando você achar que não tem saída para você, lembre-se dos 2 fugitivos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Que conseguiram fugir. Então, isso é uma frase... Queridos, isso é porque as pessoas ficam brincando. Irmãos, mas nós temos boas notícias para dar para as pessoas que não conhecem o Senhor. Evangelho significa boas notícias. Aleluia? Boas novas. Jesus está vivo. Jesus é poderoso para restaurar qualquer situação. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. É poderoso para trazer paz em qualquer circunstância. É poderoso para perdoar qualquer pecado que seja confessado. É poderoso para restaurar sonhos. Nós temos um Deus que luta por nós. Irmãos, nós temos boas notícias. As pessoas precisam saber dessas boas notícias. Diga aí uma boa notícia sobre o Evangelho. Pode falar, em voz alta. Diga aí. Pode falar. Uma boa notícia do Evangelho? Mais alto, Fabiano? Aleluia. Mais outra, vamos lá. Jesus voltará. Aleluia. Outra. Ele habita em nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mais boas notícias? Vamos lá. Ele é a nossa paz. Que boa notícia. Somos filhos de Deus. Que excelente notícia. Mas somos amigos de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí? Nos redimiu do pecado. Agora, aquilo que Deus pode fazer para as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem o Senhor, o que é que Ele pode fazer? Pode habitar nelas, mas o quê? Pode curar elas, pode restaurar elas, pode salvar, pode reconciliar, mas o quê? Pode justificar. Irmãos, a saída em Cristo, a solução em Cristo, a esperança em Cristo, as pessoas precisam saber disso. Elas não sabem.
Acham que não tem saída, que a vida é essa. Não conseguem ver outra coisa diferente do que enxergam. Cabe a mim e a você, aleluia, trazer a boa notícia. Neemias encontrou aqueles homens completamente desolados. E Neemias inflou fé no coração daqueles homens. Essa é a função da profecia, irmãos. A gente tem um entendimento meio equivocado sobre profecia. Acha que profecia é para... Eita, lá vem um profeta, né? Profeta, às vezes, tem profetiza, né? Misericórdia, chegou a profetisa, ela vai contar os podres de todo mundo. Irmãos, isso é uma coisa completamente fora do... Onde é que viram isso? A função da profecia é edificar, exortar, que quer dizer encorajar e consolar. É a função da profecia. Isso é, somos profetas do Senhor aí fora. No nome do Senhor Jesus. Não apenas aqui, mas aí fora. Então, depois que estavam com seus corações incendiados, começaram a preparar, a fazer a obra, aí aqui se intensifica uma resistência. Preste atenção, como o William fala, preste atenção. Brincadeira, viu, William? Preste atenção. Irmãos, ninguém ameaça quem não está ameaçando o inferno. Tem uma frase que diz assim, ninguém chuta cachorro morto, só chuta cachorro. Então, enquanto nós não estamos fazendo nada, enquanto a gente está vivendo para a gente, apenas para o nosso próprio umbigo, satisfeitos e acomodados com a nossa situação de salvos, adorando, enquanto a gente dá desse jeito, a opressão é pequena, não é tão grande. Mas quando a gente começa a se mexer para resgatar pessoas do mundo, para serem usados por Deus em vida de outras pessoas, o inferno se levanta. De teimoso, porque se levanta para cair. Só levanta para cair, mas se levanta para depois cair novamente. Por quê? Porque começa a haver uma resistência. 2,19, Neemias 2,19. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, ou seja, que o muro estava começando a ser restaurado, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? 2,20, a resposta de Neemias, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte nem direito nenhum no memorial de Jerusalém. Aleluia! Começa a se mover. Começa a se mover. Continuando. Capítulo 3, a gente começa a ver aqui a obra se inicia no capítulo 3, propriamente dito, a obra de restauração do muro, tá? Irmãos, o que me chama a atenção nesse capítulo 3 é que não é uma obra de uma pessoa. Impressionante a quantidade de pessoas e de famílias envolvidas nessa obra. Impressionante. Não sei quem está no muro tal, não sei quem está em tal local, não sei quem está no norte, não sei quem está com portão tal. Impressionante como há uma mobilização, ou seja, essa obra minha e sua não é uma obra de uma pessoa, de algum superdotado, de algum homem de Deus poderoso, que consegue falar, e não é. É uma obra de todos nós. De todos nós. De todos nós. De todos nós. Pessoas que só você consegue acessar. Pessoas que eu não consigo acessar. Pessoas que você tem acesso. Então, é uma obra minha, é uma obra sua, é uma obra de todos nós. Continuando, capítulo 4. Já estamos no capítulo 4, veja. Veja que coisa rápida. Capítulo 4, vemos o inimigo continua a se levantar contra a obra do Senhor. 4, a partir do 1, fala. Quando Sambalate, esse Sambalate é... Irmão, não bota nenhum nome do teu filho Sambalate, não, tá? Por favor, tá? Tanto nome bonito. Sambalate não é um bom nome, tá? Não é uma boa sugestão. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que eles vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia?
Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tirando onda, vê? Ainda, versículo 3. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Irmãos, isso chama-se oposição. Toda vez que a gente se move no reino, e nós estamos, você está percebendo, nós estamos aqui há uns tempinho, nesse ano principalmente, falando sobre isso. Falando da importância de sermos discípulos do Senhor e fazermos discípulos do Senhor. Sermos instrumentos para resgatar vidas. Toda vez que acontece isso, o levante é grande, irmãos. O levante é grande. Aí fala, mas o povo não se intimidou com isso. Neemias 4:6. Assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A versão da Bíblia Viva fala, porque os homens trabalhavam duramente. E a NVI fala, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Totalmente dedicado ao trabalho. Tem que haver dedicação. Tem que haver dedicação. Aleluia. Já estamos terminando. Fica tranquilo. Por incrível que pareça, já estamos terminando. Diante do levantado inimigo, 2 movimentos importantes de Neemias. E eu queria trazer para a gente aqui, para a gente concluir essa reflexão. 2 movimentos importantes que Neemias fez. O primeiro movimento foi um movimento de aproximação dos obreiros. Quem são os obreiros? Todos nós, que estamos envolvidos na obra. O primeiro movimento, um movimento de aproximação dos obreiros. E um segundo movimento que Neemias coordenou foi um movimento de proteção. Primeiro de aproximação e o segundo de proteção. Então, Neemias 4, 19 e 20, fala assim, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem um som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Irmãos, nesse trabalho de ser pescador de homens e de mulheres, de lançar a semente, de fazer discípulos, de cuidar de vidas, queridos, precisamos estar juntos. Não apenas fisicamente, mas juntos num coração. O nosso coração precisa ser um coração de unidade, nós como igreja, nós como trabalhadores. Estar junto significa companheirismo, transparência, amizade, perdão, serviço, honra mútua, trabalho em equipe, compromisso mútuo, porque estamos inseridos numa grande obra. Queridos, você entrar na casa de uma pessoa, convidado, lógico, entrar na casa de uma pessoa, uma casa onde servir as trevas, ou seja, não são discípulos do Senhor, você chegar ali, declarar o reino de Deus estar aqui, você profetizar naquela vida, você lançar a palavra do Senhor ali, você ver demônios serem expulsos, pessoas serem libertas. Queridos, isso é uma afronta ao inferno. Depois você vê aquelas pessoas sendo batizadas nas águas, batizadas em Cristo através das águas, enxertadas em Cristo. Depois aquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo e estarem com a vida toda transformada. Você acha que isso não tem retaliação? Diga aí. Você acha? Claro que tem retaliação. Claro. Por isso nós precisamos estar juntos. Muitas vezes o inimigo tenta semear discórdia entre nós. Discordem de nós. 1 Coríntios 1,10 fala, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo com aquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Aleluia!
unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pegue quem está ao seu lado, diga assim, ó, eu não quero me separar de você. Aleluia, diga, estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Colossenses 3:14, Colossenses 3:14, fala, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, acima de tudo, preste atenção, olhe para mim, acima de tudo, inclusive acima da obra, esteja o amor, inclusive acima da obra. Que acho que foi o William que falou aqui, que não há obra sem obreiro. Não há obra sem obreiro. Não há obra sem obreiro. Então, nós nunca podemos perder esse contato perto, esse olhar no olho. Não podemos, a gente não pode perder isso. Vocês sabem como vocês são acessíveis a nós. Precisamos ser homens e mulheres acessíveis a todos. Acessíveis aos discípulos, aqueles que não são discípulos, claro, porque precisamos estar alicerçados no amor fraternal. 1 Pedro 1:22 fala assim, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Purifico a minha alma, as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha vontade, os meus sentimentos. Eu purifico pela obediência à verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. Quando eu obedeço a palavra, eu tenho a minha mente purificada, a minha alma purificada. E como consequência disso, gera um amor fraternal não fingido. Se o texto fala de um amor fraternal não fingido, deve existir um amor fraternal fingido. É verdade ou não é? Porque se ele fala não fingido, deve existir. Como é que pode surgir um amor fraternal fingido? Quando eu não permito que a minha alma seja purificada pela obediência da verdade. Aí fica um amor de aparência, de fachada. Exemplo, no serviço do reino, fiquei chateado com alguém. Fiquei, por quê? Porque eu fiquei. Marquei para evangelizar com Pedro, é um exemplo só, viu, irmãos? Só um exemplo. Marquei para evangelizar com Pedro, 14 horas, beleza? Beleza. Cheguei de 14 horas, Pedro não chegou 14h30. E eu fiquei com raiva. Rapaz, aqui esperando no sol, puxa vida, e saímos para evangelizar. Mas eu não falei para Pedro isso. Fiquei guardado. Fiquei calado, não disse nada. Eu não vou dizer não, porque senão vai. Mas fiquei magoado, fiquei calado. E ali, aquilo ali pegou mal em mim. E eu não vou falar para Pedro, não vou nada, ele vai ficar com raiva de mim. Vou não, deixa para lá, vamos resolver isso por aqui. Irmãos, e aí, isso a minha alma não está sendo purificada pela obediência à verdade. Porque a palavra fala que eu preciso andar na luz com meu irmão. Amém? Então, quando eu abro essa situação para Pedro, marquei de 2 horas, Pedro, Paulo, me desculpa, foi mal, pá, me perdoe, aleluia, eu estou na luz, aí eu pode fluir um amor fraternal não fingido. Se isso não acontece, começa a entrar fingimento. Tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem, já entrou a mentira. Não é verdade? Já entrou a mentira. E aí já entra a hipocrisia. Daqui a pouco, irmãos, nessa obra de fazer discípulo, é normal, é comum nós termos atritos, porque estamos trabalhando juntos. Isso acontece. Eu preciso lançar as ferramentas bíblicas para resolver os conflitos. Eu preciso andar na luz. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está. Algumas versões falam, temos comunhão, mas essa aqui diz o quê? Mantemos. Essa é uma excelente versão. O original é assim, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz não é só confessar pecado. Confessar pecado também é andar na luz. Mas andar na luz é ser transparente um com o outro. Verdadeiro. Amém? Aleluia?
Olha, fala com jeitinho, tá? Não fala grosso, não. Fala, fala com jeitinho, fala com... Né? Olha, diga para quem está ao seu lado. Ande na luz comigo agora, com jeitinho, tá? Com jeitinho. Com jeitinho. Com jeitinho. Queridos, então, estar junto significa isso, ter transparência, ser purificado pela palavra do Senhor. Estar junto significa não desejar primazia. 3 João, versículo 9, né, 1:9, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, outro nome que não é bom botar, tá? Triótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que é querer exercer a primazia? É querer ser o primeiro. É o cara que fala, é o cara que toma tudo. Isso. Não, então, esse andar junto é não permitir isso, irmãos. Cuidado com o isolamento. Nesse trabalho de fazer a obra. Estamos tendo aqui é uma reunião de trabalho, tá? Uma palavra para uma reunião de trabalhadores. A gente está arregaçando a manga cada vez mais. As mangas cada vez mais para ir proclamar. Os testemunhos estão começando a chegar. A igreja, Deus vai começar a gerar vida. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, estamos fazendo aqui uma reunião de trabalho, tá? Cuidado com o isolamento. O isolamento gera frustração, gera isolamento. Quando a gente se frustra, fiquei frustrado por alguma coisa, aí geralmente a gente quer se isolar, né? Elias fugindo ali para a caverna, não foi? Entrou na caverna. Decepção gera isolamento. Os 2 discípulos ali no caminho de Emaús ficaram decepcionados, foram se isolar ali. Pecados gera isolamento, não te isola. Como ouvimos falar esses dias, essa obra não é uma obra para pessoas sozinhas. É uma obra coletiva. Amém? De 2 em 2, de 3 em 3. É o grupo familiar que vai sair para proclamar. É uma obra coletiva. Não podemos permitir que nós fiquemos apartados, longe. Amém? Aleluia. Precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Escutei isso de William uma vez. Você pode, eu acho que ele escutou de alguém também, você pode indagar a conduta da pessoa. Ok, a conduta você pode indagar, nunca a motivação. Eu não posso indagar a motivação, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Então, esse exemplo de Pedro, se você, Pedro, tu chegou 14h30, Pedro. Aí Pedro pegou e disse, não, é verdade, é porque o pneu do meu carro estourou e eu precisei ajeitar ele. Acabou, irmãos. Acabou. Eu vou dizer, cadê a mão? Mostra a mão, para ver se está melado Cadê o step? Quero ver se... Cadê o step? Não. Irmãos, isso é mundo, irmãos. Amém, querido. Aleluia. E se foi mentira, Paulo? Está atolado. Ele está atolado. Vai ser quebrado todinho, não tenha dúvida. Então, a partir do momento que o irmão fala, acabou. Eu acredito no que ele falou. Não tem como. Eu acredito. Está tudo bem? Está tudo bem, amém. Aleluia, está tudo bem. O amor não suspeita mal. Cuidado para não falar mal um do outro, queridos. Cuidado para não semear discórdia. Provérbios 6, versículo 16, 19, fala 7 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, né? A 7ª é o que semeia discórdia entre irmãos. Semeia discórdia entre irmãos. Eu estou falando isso, irmãos, porque a pressão, ela vai vir. Eu não estou profetizando, não. É que a palavra fala, a pressão vai vir. A pressão vai vir. Mas, aleluia, o inferno se levanta para cair. Estamos com a mão no arado, estamos guardados pelo Senhor, no nome de Jesus. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Cuidado para não semear discórdia. Cuidado. Mateus, tu está sabendo, Mateus? De quê? Sabendo não? De Leozinho? Foi que eu vou falar contigo só para orar, tá? Só para orar. Aí, Mateus, é o quê? Saber não que ele falou assim, não, para, Paulo. Tu já falou com ele? Não. Vou conversar com ele, meu irmão. Não tem a ver com isso. Vai conversar com ele. Não, com mais jeitinho, né? É melhor, está muito grosso. Não, Paulo, vai conversar com ele. É melhor do que você contar para mim, tá? Conversar com ele, tudo. Melhor você conversar com ele. Irmãos, isso é não semear discórdia entre irmãos. Amém? Estamos juntos? Aleluia? Então,
esse aspecto de estar junto, amém? De aproximação significa a gente fazer algo de maneira coletiva, um guardando a vida do outro, amém? Um segundo aspecto desse estar junto, irmãos, é que no Neemias 4:20 diz assim, ó, no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. O segundo aspecto, irmãos, é que a gente precisa trabalhar de maneira coordenada. O texto fala, no lugar que a trombeta tocar, é para todo mundo se reunir. Amém? Então, há uma coordenação, há uma direção, há uma ordem a ser seguida. Não é que cada um faz o que quer. Eu não posso fazer o que eu quero, porque eu estou trabalhando em equipe. Então, se a trombeta tocou ali na esquerda, não vou não. Por que não tocou na direita? Esse negócio de esquerda não dá certo. É brincadeira. Por que não tocou na direita? Ou então, se tocou na direita, por que não tocou na esquerda? Esse negócio de direita não dá certo. Queridos, assim, as coisas do reino não são assim, irmãos. Tocou a trombeta, eu preciso estar. Então, se você está debaixo desse cuidado, desse pastoreio que Deus colocou, irmãos, o presbitério está dando direções muito claras. Amém? Claras. Que você pode nos procurar e dizer, eu estou com dúvida. E vamos ouvir a dúvida. Mas uma vez dando uma direção, irmãos, eu preciso estar coordenado nisso. Eu preciso estar coordenado nisso. Amém. Aonde toca a trombeta, eu preciso estar nesse lugar. Eu não concordo, não. Acho que a trombeta devia ter tocado lá para o outro lado. Ok, vamos conversar. Amém? Vamos buscar, aleluia. Depois que chegou, amém. Então, é uma ação coordenada. E algum timbu não, né? Não. O último encontro aí caiu, foi um timbu aí. Vamos voltar aqui. Alguns dizem assim, o importante é estar trabalhando para o Senhor. O resto, não é isso. Não entra nesse esquema não, tá? No nome do Senhor Jesus. É para trabalhar de maneira coordenada. Alguém tem dúvida nisso? Amém? Aleluia. Somos uma equipe de trabalho. Uma equipe. No nome de Jesus. Continuando, somos um corpo. Segundo movimento, e a gente já vai terminar, fica tranquilo que o piloto já disse, atenção, senhores passageiros, podem colocar a carteira na posição vertical, já vamos aterrissar, fica tranquilo. O segundo movimento, irmãos, é um movimento de proteção. Neemias 4:16-18 diz assim, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Quem reconstruía a muralha? Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Irmãos, veja que nível de importância da segurança, queridos. O mesmo nível de importância é fazer a obra e proteger a si mesmo, o companheiro e a obra. Porque ele fala, com uma mão eu fazia a obra e com a outra mão eu segurava a arma. Se ele fizesse a obra com as duas mãos, talvez terminasse na metade do tempo, mas estaria vulnerável. Então, ele preferiu demorar mais um pouco, fazer com uma mão a obra e com a outra mão ele vigiava, ele guardava. Isso fala da importância de nós guardarmos um ao outro, a importância de uma vida de oração. Guardar a vida um do outro em oração. Isso, a proteção significa em oração. Fala de uma estrutura de proteção coletiva e proteção pessoal. Amém. Precisamos crescer no nível de oração da igreja. Nós, individualmente, precisamos crescer. Aprofundar mais. Vamos parar, vamos continuar orando pelas nossas situações. Senhor, abençoa minha casa, minha família, meu trabalho, Senhor, meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Irmãos, mas esse nível precisa ser aprofundado, Senhor.
Senhor, no nome de Jesus, oramos por aquela pessoa que eu fiz um contato, Senhor. Oramos por aquela outra pessoa que eu conversei com ele. Senhor, começaremos a orar por pessoas que estão recebendo a palavra do Senhor. Tem que haver um aprofundar nesse nível de oração. Isso vai protegendo as sementes que nós estamos lançando. Protege a minha vida e protege a semente que eu lancei. Aleluia. Assim, versículo 21 a 23, 4. Assim trabalhávamos na obra, e a metade impunha as lanças, o arraiava, versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com a arma na sua direita. Aleluia. Não podemos baixar a guarda. Todos nós estamos envolvidos nessa obra, irmãos, de resgatar pessoas. Todos nós. Sair do comodismo de pessoas com muros caídos, portões queimados, pessoas vulneráveis, pessoas na miséria. Todos nós estamos envolvidos com isso, todos nós. É uma obra para todos, mas precisamos ter uma estrutura de oração para guardar a nossa vida e guardar as sementes que nós lançamos. Então, 2 movimentos de Neemias. Primeiro, de aproximação, e o segundo, de proteção. Amém. Aleluia. Talvez você diga assim, Paulo, dá medo esse negócio. Misericórdia, eu achei que era uma coisa tão assim. Quer dizer que estou ficando com medinho de sei lá, e se for e o chifrudo vier para cima de mim, não sei o que lá. Irmãos, o Senhor peleja por nós, queridos. Eu quero dizer que você foi projetado para isso. Você nasceu para isso. Você foi resgatado para isso. Para viver para o louvor da glória do Senhor. Aleluia, fomos criados para isso, eu e você. Escuta, olha o que eu vou dizer. Estamos já terminando, fica tranquilo. Deixa eu dizer um negócio, dê uma olhadinha para mim. Para de olhar para a bolsa. Olha para mim. Desculpa, não bolsa não, falei em geral. É a primeira que eu vi. Olha para mim, veja. Você não vai se realizar se você não viver para cooperar com o propósito de Deus. Você não vai conseguir. Olha o que eu estou falando. Tu só vai te realizar. Aleluia. Quando você chegar em casa de noite, cansado, dizer, meu Deus, como meu dia hoje foi um dia produtivo, Senhor. Trabalhei, sim, estudei, fiz minhas atividades, Senhor, mas... Senhor, obrigado por aquela vida, Senhor. Obrigado por aquele batismo, Senhor. Obrigado por aquela pessoa que se aproximou. Irmãos, essa é a nossa vida. Eu não consigo me realizar. Você não vai conseguir se realizar se você não viver para isso. Como o William falou domingo passado, isso precisa queimar no teu coração. Queimar em todo tempo. Falamos ontem aqui no Encontro dos Discipuladores, uma palavra que Fernando tinha dito, e depois a Amandinha tinha falado em um outro momento. Precisamos andar com uma intencionalidade. A gente fala assim, né? Fulaninho estava com má intenção. Nós precisamos andar com intencionalidade. Os nossos contatos precisam ser intencionais. As nossas conversas que a gente puxa, tudo intencional, irmãos, para lançar o reino, para orar pelas pessoas. Qualquer conversa que você tiver, vamos conversar sobre o time de futebol, bora. O time de futebol é o mínimo. Você está com aquela conversa ali de futebol só para enrolar o cara ali, de alguma maneira lançar a semente do reino. Vamos conversar sobre, rapaz, a guerra da Ucrânia. Meu Deus, a guerra. Sim, vamos conversar. Quer conversar sobre a guerra? A guerra da Ucrânia. Não sei nada da guerra da Ucrânia. Sim, vamos, rapaz, a guerra é mesmo. Aquela conversa ali é só para você conseguir chegar no coração da pessoa. A história do ronco é só um pretexto, porque as pessoas estão desesperadamente precisando de Jesus. E a gente não pode se acomodar. Amém. Aleluia. Queremos ter um coração de Neemias. Um coração de Neemias, que é o coração de Jesus, que é o nosso coração. Aleluia. Coloca a tua vida dentro do Senhor, sentado mesmo, onde tu estás. E Senhor, Pai, muda alguma coisa em mim, Pai.
No nome de Jesus, Senhor. Faz uma mudança, Senhor, no nosso coração, Pai. Por favor, Espírito Santo, gera algo que vem de Ti, Senhor. Me tira de toda acomodação, Senhor, no nome de Jesus. Toda experiência do passado ruim, Senhor. Toda vez que eu já tentei e deu errado, Senhor. Toda vez que eu me frustrei porque não deu certo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, arranca, Senhor. Arranca isso do nosso coração, do coração dos meus irmãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que possamos voltar a respirar. Senhor, o Teu reino, Senhor. A Tua justiça, Senhor. No nome do Senhor, não queremos adiar, não queremos deixar para depois. No nome do Senhor, coloca pessoas sedentas no nosso caminho, Senhor. No nome de Jesus, pessoas batam na nossa porta, mas nós também queremos ir, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, gera aquilo que só Tu pode gerar. No nome do Senhor, queremos viver para nós, queremos viver para Ti, Senhor. Viver para Ti, para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra, em todo momento, gera no nosso coração, Senhor. Senhor, esse desejo, Senhor. Senhor, queremos ser lançadores de sementes, Senhor, por onde passarmos. Espírito Santo, gera no nosso coração. No nome de Jesus. Somos Teus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos Teus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. Podemos ficar de pé, irmãos, amém? Somos soando, somos Teus olhos, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. O Senhor me mostrou uma casa entre nós aqui, com dificuldades de socorrer outras famílias, porque os Teus muros estão caídos e as Tuas portas estão queimadas. Como nós ouvimos hoje, peça ajuda para reparar os Teus muros e as Tuas portas, para que Tu venha ser chamado também reparador de brechas, como diz a palavra. Não permitas que os Teus muros continuem caídos, queridos. Os muros da Tua casa, da Tua vida. Peça ajuda, não é uma luta que se luta sozinho. Toca a trombeta para que alguém se aproxime, como o Senhor nos mostrou através de Paulinho aqui. Diz: eu preciso de socorro para corrigir as brechas dos meus muros. Uma palavra que Deus me lembrou aqui: Deus não constrói o novo em cima de entulhos. Deus tira todo o entulho velho e constrói algo novo em cima. Há uma nova muralha que Deus quer levantar na tua casa. Portas mais fortalecidas. Como nós dizemos, madeira que cupim não rói. Deus tem preparado uma estrutura de proteção na tua casa. Mas você precisa pedir socorro.
E essa palavra não é para os estranhos, é para nós aqui da igreja. Sentir como da parte do Senhor para falar isso. Em nome de Jesus, não permita que os teus muros continuem caídos e as portas da tua casa queimadas. Deus é um tempo de restauração. Vinho novo em odres novos. Amém? O Senhor está falando através do Fernando. Recebe essa palavra, pede socorro, como Neemias, como nós ouvimos aqui da parte do Senhor através de Paulinho. Toca a trombeta ali para que venha alguém, se aproxime e juntos possam reconstruir os muros caídos. Em nome do Senhor. Mas todos nós, se você tem os teus muros restaurados e as tuas portas por misericórdia estão em pé, levanta as tuas mãos agora. Que Deus vai usar as tuas mãos para restaurar outros muros. Em nome do Senhor, nós apresentamos a nossa vida a Ti, Senhor, como pessoas restauradas pelo Teu Espírito, cujos muros já estão sendo restaurados, cujas portas estão ali bem fixadas, Senhor. Senhor, nos levanta como restauradores de brechas, como restauradores de muros caídos, Senhor. Pai, juntos com o Teu Espírito, aquele que nos guia, nos fortalece, aquele que nos dá uma palavra de sabedoria, aquele que coloca em nossos corações um amor ao próximo que nós não temos. Mas a Tua palavra diz que o Teu amor já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso temos um amor em nós que tira o olhar de dentro e coloca fora, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas usa nossas mãos, usa o alcance das nossas mãos para abençoar. Usa o alcance das nossas mãos para a restauração de vidas, restauração de casas, de famílias, de jovens e crianças, de homens, mulheres. Senhor, nos levanta nesta geração. Eis-nos aqui, Senhor, para juntos, como ouvimos hoje, mais uma vez, o Senhor nos falando, juntos, sermos usados como igreja para a restauração de vidas, de casas, de famílias. Em nome de Jesus, a nossa alegria e convicção, Senhor, é de que Tu estás conosco nessa obra. Bendito seja o nome do Senhor.